Olá, sextou. Vamos ver quem vai estar valentemente ao vivo na live de hoje, de sexta-feira, dia 25 de outubro. Então, lá se vai outubro, né? Olha só, tem gente chegando. Vamos dar os nossos primeiros boa noites por aqui. A Raquel, bem-vinda, Raquel. Daniela também está por aqui. Andréia, quem mais? Walter. A Vanessa Guzmão, a Duda, Dora, tudo bem? Boa noite, bem-vinda aqui. Quem mais? Vamos ver, sexta-feira é mais difícil, né? Se o pessoal tá aqui no ao vivo e tal, ligadão para assistir a live. O pessoal já tá nos embalos, né, do fim de semana. Mas a Simone tá por aqui, a Débora tá aqui, quem mais? A professora homeschooler, boa noite. Grazi, boa noite. Minha irmã Yasmin, boa noite, bem-vinda, minha maninha. Quem mais? Ânica também já está por aqui, claro. Quem mais? Vamos trazer mais gente. Marina, boa noite. Vão dizendo mais ou menos de onde você... mais ou menos é ótimo, né? Vão dizendo de onde vocês são, tá? Só para eu ter uma ideia de até onde vai isso, quer dizer, de onde vem a audiência também. De que cidade vocês são? Por favor, se puderem falar, tá? Quem mais? Tiago, Xará, bem-vindo. Chegou, Marina, bem-vinda. Que bom que você está aqui. Viviane, olá, tudo bem? Então, por que eu estou perguntando de onde vocês são? Porque a gente tem aí coisas já programadas, né, para algumas cidades e estão programando já as coisas do ano que vem. Vou dizer para vocês que logo no início do ano que vem eu já tenho aí algo pré-agendado no Nordeste. Então, Fortaleza, aí vou eu. E vamos agendar outros também, né? Então, olha, tem gente aqui de Niterói que pode ir na palestra do Rio de Janeiro dia 16 de novembro. Tem gente de Recife, a Débora, que pode ir para Fortaleza, quem sabe. Quem mais? Santa Catarina, já dei palestra em Santa Catarina, podemos marcar mais coisas também. BH, puxa, a BH também. Fui uma vez para BH, mas não fui para dar palestra, fui participar de um congresso. Então, quem mais? São Paulo. Bom, São Paulo vocês sabem que eu vou estar por aí, né? Dia 2 de dezembro. A partir de segunda-feira eu conto o que é que vai acontecer em São Paulo. Qual que é o esquema, o que é o evento que a gente vai fazer junto, eu e a Andréa Litt. Quem mais? Águas Claras, Distrito Federal. Curitiba. Bom, tá aqui na minha terra. Tem que fazer um evento aqui em Curitiba, né? Imagina só que absurdo, fazendo evento em várias cidades. Vamos fazer um aqui em Curitiba também, antes do final do ano. Vou a Recife, mas tem que organizar alguma coisa aí. Tem que ter alguém para tomar a frente e encampar aí. Programações para BH, depende de vocês, pessoal. Vocês têm que, se vocês têm grupo de estudo, grupo da paróquia, enfim, grupos que vocês possam assumir a coordenação de um evento, não é coisa difícil de fazer, não. Fala comigo depois no direct, a gente programa o evento, tá? Eu passo aí as informações, as instruções e a gente faz o evento. Eu, para pegar um avião para ir parar aí em BH, é rapidinho. Cidade del Este, Paraguai. Não, olha só, por que não também? Podemos ir. Vamos ali para Foz do Iguaçu e vamos para a Cidade del Este. Vou a Niterói. Bom, se tiver mesmo, tem que ter alguma coisa aí, algum evento, o pessoal tem que demonstrar aí o interesse, tá? Daí a gente faz. Então é isso, vamos lá. Vamos para os fortes e guerreiros da sexta-feira à noite, que estão aqui bravamente na aula ao vivo. Eu quero falar sobre uma coisa hoje. Não combina muito com sexta-feira o que eu vou falar, mas me deu vontade de falar isso porque hoje eu me dei conta de que eu estava devendo para mim mesmo uma atenção, uma importância para esse assunto. Entende? Quer dizer, eu percebi que nos últimos tempos eu estou devendo para mim. E como eu tenho dado alguns cursos, sempre estou dando curso, mas ultimamente dado uns cursos que têm me exigido bastante em termos de estudo, e eu estou tendo que voltar a ter um ritmo de estudo que eu tinha anos atrás e que depois por um tempo até perdi esse ritmo de estudo. Vocês sabem, mudei de país e tal, voltei, isso dá uma mexida aí na ordem, vamos dizer assim. Sim, Vanessa, vá lá no Solar do Rosário, minha convidada, apareça lá. Aliás, quem vier a Curitiba, avisa, tá? Vier a Curitiba para ir lá no Solar, para a gente se conhecer. Solar, porque toda semana eu tô lá também.
Então eu percebi que, puxa, eu deixei a desejar neste ano, e outros problemas, situações pelas quais eu passei esse ano também, deixei a desejar esse assunto, esse tema, essa realidade da vida humana, e que está sempre aparecendo aqui também, está sempre aparecendo nas perguntas, nos directs, tá sempre alguém pergunta algo sobre isso numa live. Então eu quero falar hoje sobre estudo, ok? Esse é o tema da live de hoje, eu vou falar sobre estudo. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que falar disso, né? E vamos ter que voltar a falar disso outras vezes, muito provavelmente, porque eu não quero criar aqui uma... Obrigado, viu? Eu sou sua nova fã, obrigado, Nínive. Eu tenho curso presencial aqui sim, Juliana, em Curitiba. Depois eu mando direct e eu te respondo, tá? Então, falar de estudo por quê? Porque, olha só, existem dois tipos de estudo, tá? E tem um deles sobre o qual eu vou falar menos, porque... Aí deu uma travada, voltou. Foge um pouco. Tem um tipo de estudo que foge um pouco da minha alçada. Eu já fiz muito desse estudo. Aliás, faz aí 7 meses que eu concluí um mestrado lá em Portugal, que é aquele estudo institucional, okay? Aquele estudo que acontece dentro de um programa, dentro de um currículo, dentro de uma instituição. Ou seja, quando você está fazendo uma graduação, quando você, como eu, fui fazer um mestrado, quando você está fazendo, né, uma pós, está fazendo um curso profissionalizante, por exemplo. Então, todos esse tipo de curso, tá, é o curso que eu chamo curso regimental, curso institucional. Existem estruturas muito maiores do que eu, que, enfim, contêm os indivíduos que lá estão e que exigem dele contrapartidas, tá, para dar o diploma. É isso, né, o certificado que a pessoa quer no final das contas. Então, esse tipo de estudo, apesar de sim servir para uma série de coisas, ser muito bom para uma série de coisas, não é tanto a minha praia, né? Não é tanto onde eu atuo, o tipo de estudo que eu pratico e que eu ofereço para as pessoas que me acompanham. Por isso, assim, falar de estudo tem que ter essas duas aqui clarezas sobre o que eu vou falar hoje, tá? Brevemente. A primeira é que eu não vou tratar deste estudo institucional, desse estudo que segue um programa, tá? Desse estudo que segue uma linha assim, um currículo determinado. E que, portanto, você tem que dar contrapartida para receber o diploma ou certificado no final. E que você necessariamente, olha só, você é obrigado a cumprir com aquilo. Você não pode pular a disciplina, você não pode pular a cadeira, você não pode pular trabalho, ok? Ah, não gostei dessa disciplina, não vou fazer. Né? Se você não fizer, amigo, você não ganha o certificado no final. Então, aqui a liberdade do aluno é muito menor. Então, o aluno está lá para seguir um programa, para seguir um currículo, ok? E aí, perdão, enquanto ele segue o currículo, se ele segue a contento, faz a contrapartida dele, ele recebe o diploma. Então, não é desse tipo de estudo que eu quero falar, tá? O pessoal está perguntando aqui se a filosofia da mulher vale a pena. Olha, pessoal, eu sou realmente suspeito a falar, mas é um dos meus melhores cursos já gravados, hein? Vocês deviam mesmo fazer. Quem quer ter uma ideia, vai lá no YouTube, coloca lá Amor e Enamoramento, que é a 8ª aula do curso Filosofia da Mulher, e que eu coloquei ela inteira no YouTube para o pessoal saber do que se trata o curso, tá? Pessoal, realmente nunca recebi um e-mail, um retorno do tipo assim, não gostei, não era o que eu esperava. Sempre um retorno muito positivo do Filosofia da Mulher. Então, aqui, voltando lá, aquele estudo institucional, não. E também quero falar de estudo, né? São as duas coisas que eu falei que tinha que esclarecer aqui. E quero falar de estudo porque eu não quero ter uma audiência, uma galera que me acompanha, que segue aqui as minhas publicações, segue as minhas lives, acessa os meus cursos. Eu não quero ter uma galera passiva, ok? Uma galera que fica sempre esperando um conhecimento, algo elaborado, partir daqui para aí. Ou seja, eu não quero mesmo... Eu quero melhorar muito a noção de seguidor, entende? Eu acho que essa palavra seguidor que o Instagram usa, ela não dá conta do que a gente faz aqui. Ela não é boa, né? Porque o seguidor, a depender da conotação da palavra seguidor, quer dizer, é aquele que vai atrás, né? Aquele que vai atrás, é aquele que acompanha. Mas eu queria melhorar essa noção de seguidor. E as pessoas que estiverem aqui, e as que estiverem me acompanhando diariamente, agora que a gente está falando para mais pessoas, tem mais gente chegando todo dia e tal... Eu queria mesmo que, se for para usar então a palavra seguidor, que seja no sentido daquele que imita, tá?
naquele que imita. Então, por que imita? Porque eu tenho que ser imitado em tudo que eu faço? Não. Porque o conhecimento que eu ofereço para vocês, aquilo que eu me disponho a dar a vocês, no qual eu realmente acredito e no que eu gastei mesmo a minha vida para saber, existe um caminho para possuir esse conhecimento. Existe uma, vamos dizer assim, uma lógica, um passo a passo e algumas estratégias, alguns deveres e alguns comprometimentos para saber essas coisas, entende? Então eu não quero que essa audiência que me acompanha fique sabendo sobre filosofia da mulher, ou sobre felicidade, ou sobre vocação, ou sobre relações, ou sobre o amor, etc. Fique sabendo apenas, por exemplo, por mim, pelas lives. Mas eu quero que as pessoas também tracem seus caminhos. Que elas façam por elas mesmas, imitando talvez, o que vocês poderiam imitar da minha pessoa, né? O que é imitável em mim? Imitar, então, o interesse. Imitar a vontade. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, eu me coloco aqui, olha, imitem isso, tá? Sou um cara cheio de problemas e defeitos, mas tem uma coisa aqui, ó, se vocês fizerem como eu fiz, vocês vão acabar sabendo as coisas que eu sei. Estão entendendo? Então, assim, eu estou falando isso com toda tranquilidade, sem prepotência, sem orgulho, falando numa boa. Se vocês seguirem um determinado caminho, portanto, ó, não é currículo, não é programa, é um caminho, tá? Se vocês seguirem um determinado caminho, vocês vão saber essas coisas. E fazer isto por vocês mesmos é estudar. Então, agora vamos falar o que eu entendo por estudar, tá? Claro, exatamente o que vocês estão falando aí, ó. Tem que ter vontade de estudar, tem que ter vontade de conhecer, tem que ter, sabe, tem que ter disposição para isso. Tem gente que não tem disposição para o estudo, não adianta, não tem. Então você sabe que até na filosofia clássica, na antropologia clássica, o estudo é entendido como virtude. Existe a virtude da estudiosidade. Vocês sabiam disso? A virtude da estudiosidade. O que é uma virtude? É uma disposição, uma inclinação para fazer as coisas de uma determinada maneira. Tá? Então, olha, a gente já teve live aqui sobre paciência, e que eu disse na live com todas as letras, eu não tenho a virtude da paciência. Ou seja, eu não tenho a inclinação, eu não tenho a disposição educada para ser paciente. Tá entendendo? Então, uma virtude é uma disposição da alma educada para um determinado fim, para uma determinada realização. Então existem várias virtudes, obviamente, mas a estudiosidade, é também uma virtude. Mas no que consiste essa virtude? É só a vontade de estudar? Não, é a vontade e a dedicação, o saber também estudar. Não é só... Porque você querer ter vontade, desejo de estudar, você percebe que isso fica um pouco... você fica um pouco refém disso. Eu vou estudar quando me der vontade. Você está entendendo? Quando me der vontade eu vou estudar. Você fica um pouco refém de você mesmo. Fica esperando dar a vontade. Isso não é a virtude da estudiosidade. A virtude da estudiosidade põe você a estudar quando você não está a estudar também. Está entendendo a diferença? Então, a virtude da estudiosidade é uma virtude que te inclina, te dispõe a estudar, mesmo quando a sua circunstância, seja externa ou interna, não estão lá muito afim daquilo naquele momento. Essa virtude grita, essa virtude diz, olha, faça isso. E faça por quê? Bom, o que ganha o sujeito que estuda? Qual que é o ganho? De que me valeu, gente, sinceramente, de que me valeu gastar tantas horas e tantos dias da minha vida, como eu já gastei? Hoje, confesso, gasto menos, porque eu tenho muitos outros compromissos hoje. Eu sou um homem já maduro, eu tenho 2 filhos, eu tenho ex-mulher, eu tenho casa para sustentar, eu tenho coisas para resolver. Então, assim, é óbvio que o tempo de estudo, para mim, que não faço parte de uma academia, né? No sentido de universidade, não faço parte de nenhuma organização que me mantenha tranquilão para só ficar estudando, então diminuiu sim o tempo do meu estudo nesses últimos anos. Mas durante uns 10, eu vou dizer para vocês, que o que eu mais fiz na minha vida foi realmente estudar. Tá entendendo? Eu gastei tempo mesmo fazendo isso. Agora, a pergunta, o que foi que eu ganhei fazendo isso? O que foi que eu ganhei gastando tantas horas e tanta energia da minha vida, tanto tempo, porque gastar tempo é gastar vida, né? Que foi que eu ganhei
estudando tanto na minha vida, né? E eu me lembro que não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha nada, principalmente quando não tinha filho. Varava a noite estudando, no outro dia seguinte ia lá na casa da minha professora, pedia mais um texto, mais um livro, me dá lá mais um CD gravado, 10 cursos do Olavo para eu ouvir durante o fim de semana. Eu era assim, entendeu? Então, o que eu ganhei? Vou dizer para vocês, que para mim é o grande fruto da estudiosidade. Eu ganhei ordem, eu ganhei senso de hierarquia. Dá para entender a importância disso aqui? Olha, muita gente está aqui na primeira live, sejam bem-vindos. Bem-vinda, Ana Carla. Eu ganhei senso de hierarquia. Então, olha só, para mim, estudar, e aliás o Ortega Gasset tem um texto maravilhoso, tá? Que se chama o Estudar e o Estudante. Procurem isso, tá? Em espanhol. O Estudar e o Estudante. Então, para mim, o grande fruto, a grande consequência da estudiosidade, portanto, da disposição para o estudo, que se comprova dia após dia, não é só a disposição teórica, mas é a disposição que se comprova no ato de estudar, de abrir o livro, de assistir a aula, de fazer o resumo, de escrever, etc. e tal. Para mim, o grande fruto disso é ordenamento e é senso de hierarquia. Então, as duas coisas estão juntas. Ordenamento por quê? Eu passo a encarar a realidade, a reconhecer a realidade na sua disposição ordenada. Eu não confundo mais coisas a partir do momento em que eu passo a ser um estudante mesmo. Um estudante não daquele que eu falei no começo, aquele institucional, regimental, acadêmico, apesar que não é impossível isso que eu estou falando para o universitário. Apenas o universitário tem dificuldades outras para viver isso, porque ele tem obrigações para ganhar diploma. Tá entendendo? Isso aí é aquela história do Mark Twain, quando o amigo dele o procurou. Ah, o Mark Twain, aquele escritor norte-americano, Mark Twain. Sabia, eu vou para a universidade. E aí a resposta do Mark Twain é maravilhosa. Tudo bem, só não deixe isso atrapalhar os teus estudos. Então assim, homem sábio, né? A universidade é boa, tem caminhos lá maravilhosos, tem gente que nasceu inclusive para trabalhar lá dentro, para fazer pesquisa e tudo mais. Entretanto, o estudar que eu estou falando aqui, no sentido mais profundo mesmo, mais original da palavra, nada tem a ver com instituição, com currículo pré-determinado. Tem a ver com uma disposição de alma que se revela numa virtude, que é a virtude da estudiosidade, de ordenar a si mesmo através do conhecimento. Deu para entender isso aqui? A ordenação do sujeito, ou o ordenamento, melhor dizendo, advém justamente dessa ordem da realidade a qual ele passa a acessar por obra do estudo. E aí estudar o quê? Tudo, né? Por isso que o verdadeiro estudo não segue currículo, gente. Ele segue a realidade. Pergunta para mim que livros eu li ao longo desses anos todos que eu estou estudando. Olha, eu li de tudo um pouco, minha gente. Eu li literatura, eu li a filosofia espanhola, que vocês sabem que eu falo sempre aqui, talvez, né, junto com a literatura, foi a coisa que eu mais li na minha vida. Eu li filósofos clássicos, eu li livro de psicologia, eu li livro de economia, coisa que eu não entendo, que eu não gosto, mas eu fui lá ler livro de economia, pelo menos alguma coisa, para eu ter noção. Eu li livro de história, eu li livro de jornalismo, eu li biografia, eu li livro de medicina, eu li livro de homeopatia, vários de homeopatia, porque eu adoro estudar homeopatia. Isso é uma das coisas realmente que eu tive prazer. Eu li livros de gastronomia, tenho lido agora mais, inclusive muito mais, livros de gastronomia, coisas de gastronomia. Eu li, enfim, já falei, jornalismo, sociologia, tá? Livros de religião, história da religião, de espiritualidade, história da igreja. Eu li de tudo um pouco, gente. Olha, eu tenho um negócio comigo que é bem legal. Eu tenho curiosidade nessas coisas todas. Mas não é aquela curiosidade da criança. Por quê? É a curiosidade quando eu acesso um livro de gastronomia, eu sei que eu estou acessando um aspecto da realidade. Tá entendendo? Que se eu estudar bem aquilo lá, se eu ficar muito bom nisso daí, começar a estudar mais e mais e mais, por exemplo, gastronomia, história da culinária, por aí fora, é uma parte da realidade que acaba se revelando para mim, através daquele conhecimento. E aí quando eu estudo história, a mesma coisa, quando eu estudo até um bocadinho de geografia, que eu já tive que ler, e quando eu estudo economia, quando eu estudo literatura, que eu estudo com bastante vontade, tenho bastante apetite por literatura, são traços, são aspectos, são dimensões da realidade que vão chegando até mim,
que vão ficando mais claras e vão chegando tal como elas são, porque se eu faço o estudo direitinho, eu consigo pegar as coisas como elas são. E isso me ordena, porque a vida não é feita só de filosofia. Filosofia, só ela, purinha, assim, recortada, não me ordena nada. Ela é um conhecimento ordenado, mas ela é um conhecimento ordenado do quê? Da realidade. Tá entendendo? Então, assim, e nessa realidade não tem só filósofo, não tem só tema filosófico, não tem só obra filosófica. Tem de um tudo um pouco, como se diz no interior, de um tudo. Então, quanto maior o meu interesse, quanto maior o meu horizonte de consciência, mais partes deste de um tudo vão chegar até mim. E aí, olha só, aumento as minhas chances de ordenar a mim mesmo, porque tenho aspectos e mais aspectos da realidade que chegam até mim através da minha aplicação, da minha disciplina de estudo, tá? E a hierarquização dessas coisas dentro de mim. Então, assim, uma pessoa que passa anos estudando para valer, portanto, não porque ela tem que conseguir um determinado certificado, mas porque o que move o dever interior dela, porque move um apetite, as duas coisas têm que vir junto na hora de estudar, pessoal. Você tem que ter apetite por estudar, ou seja, eu não estou fazendo isso porque eu quero um determinado certificado. Mesmo se eu estiver na universidade, a minha motivação principal não deve ser o certificado, deve ser mesmo aquele conhecimento, é um apetite que vem aqui. Então deve vir o apetite, deve vir a ordem, a vontade de realizar o apetite. E é na soma disso que se dá a virtude da estudiosidade. Tá entendendo? Que legal, Isolinha. Bem-vinda também você aqui. Olha aí, ó, o Corsão, Gustavo Corsão, né, um dos grandes pensadores brasileiros do século XX, era técnico eletricista, gente. O Mário Ferreira dos Santos, né, era um estudioso de futebol, adorava prestar atenção em futebol, entender as regras do futebol, entender os lances do futebol. O que eu fico sabendo ao saber mais futebol? Você fica sabendo mais da vida, você fica sabendo mais da realidade. O futebol é um esporte que revela ali uma série de traços da vida humana e da realidade. E todo esporte tem disso. Mas o futebol eu acho um esporte realmente bem completo nesse sentido, né? Então, olha só. Vamos tentar fechar questões aqui. Primeira coisa que eu falei. Olha, existe um estudo que é obrigatório, entre aspas, regimental, institucional. Ali existem currículos, ali existem programas. Se você não fizer aquilo, você não se forma, não ganha o certificado. Bom, precisa sim de um bocado de disciplina, precisa sim de uma dedicação sua, né? Tem que cumprir requisitos, senão você não ganha aquele objetivo final, que é o diploma. Agora, você pode fazer tudo isso daí sem um mínimo de virtude da estudiosidade. Tá entendendo? Sem o mínimo. Você faz isso por obrigação, vai ser desgastante pra caramba. Vão ser 4, 5, 6 anos, sei lá, do tamanho da sua faculdade, que vão assim te mesmo roubar energia, mas no final das contas você vai se formar, tá? E eu estou falando aqui da vida de estudos como uma forma de ordenamento da alma, de hierarquização da realidade dentro de você, porque você tem apetite por saber e realiza o apetite. E a soma dessas duas coisas é que eu chamo de virtude da estudiosidade. Você não faz isso por um currículo pré-determinado. Você não faz isso porque vai conseguir um certificado no final. Você faz isso porque o que te motiva é o apetite. E não fica no apetite porque você realiza por ser virtuoso. Você abre o livro, você vai ao sebo, você compra o curso do Thiago Amorim. Vamos lá. Você compra, você assiste às aulas do Olavo do Carvalho, você vai até a livraria, você gasta tempo fazendo isso, você gasta uma parte do seu dinheiro, você baixa PDFs na internet, você pensa nisso, você se sente mal quando não estuda. Tá aí uma grande dica de, será que eu tenho um pezinho aqui, né, nessa história de vida intelectual? Seguinte, você se sente mal quando não estuda? Você se sente mal quando não atende a esse apetite? Opa, então pode ser que você tenha nascido para isso daqui. Porque uma outra coisa que não vai dar tempo de falar aqui agora, é a vida intelectual. A virtude da estudiosidade não faz de você necessariamente um intelectual. Intelectual é meio de vida, é uma vocação. Tá entendendo? A virtude da estudiosidade pode estar em qualquer tipo de gente, de qualquer tipo de vocação. Você pode ter que aplicar-se e ordenar-se da mesma maneira. Agora, quando você pega isso daqui e faz, tá? Um dos recursos principais da tua realização pessoal, seja, estudar, um dos recursos principais da sua realização pessoal, bom, então você é um intelectual. E esses não nascem assim à torta e direito, tá? Não dá em árvore intelectual. Beleza?
Eu me sinto muito mal quando perco tempo em outras coisas. Eu também, Viviane. Então isto é um sinal, entendeu? Um sinal que não dá para ignorar. Amo estudo sobre princípios e valores do ensino. Apaixonada, Catherine Jordão. Não conheço, Mara. Hábitos intelectuais também são relevantes. Exatamente, claro que são relevantes. Então, como que eu consigo virtude da estudiosidade? Olha, você vai conseguir na porrada, amigo. Você vai conseguir forçando a si mesmo. Porque, como Aristóteles ensinou, existem virtudes que a gente nasce com elas, existem virtudes que a gente tem que conquistar. Perdão, são as virtudes da inteligência. Eu não tenho uma virtude, eu vou conquistar. Eu disse isso na live sobre paciência. Não sou um cara paciente. Então, para mim, a paciência é uma conquista, uma virtude a ser conquistada. A minha inteligência vai me ajudar a isto. A estudiosidade pode ser para você também uma virtude a ser conquistada. Você não nasceu amando estudar. Okay? Você tem preguiça, que é um dos grandes, por exemplo, um dos grandes vilões contra a vida de estudos é a preguiça. Tá? Então, você tem que ter estratégias e você tem que saber vencer a si mesmo, dominar a si mesmo. Essa é a questão. Tá? Porque se em você o apetite está pequenininho, então você vai ter que fomentá-lo. E como é que você fomenta? Já disse isso em outra live. Se eu quero fomentar qualquer apetite bom, qualquer inclinação boa dentro de mim, eu tenho que ser mais violento, tenho que ser mais pancada. Tá? Eu tinha, no começo, quando eu realmente comecei a entrar nessa história de estudar, de filosofia principalmente, eu separava para estudar às noites até a entrada da madrugada, numa cadeira de plástico dura que eu tinha na minha cozinha, num canto alemão que tinha no meu apartamento, que eu morava sozinho, apartamento de um quarto, e eu tinha lá uma cadeira dura, e eu sentava justamente nela para me doer mesmo as costas, para não ter sono, para não ter vontade de parar, e dizia para mim mesmo, só saio daqui depois que terminar esse capítulo, que terminar esse livro, que terminar essa série. Senão não saio daqui. Eu vou dormir umas 3, 4 horas essa noite. Paciência, quem mandou ser burro? Tá? Eu falava assim comigo. E por anos, gente, eu fiz isso. Daí dormi 2, 3 da manhã, 6 horas acordava e ia para o colégio, que eu era coordenador pedagógico. Então, olha, eu não acredito sinceramente em nada suave nesse sentido. Nada suave. Um pouquinho. Olha, lê um capítulo hoje, lê outro amanhã. Não, eu sou de uma outra pedagogia, gente. Pode ser que isso não sirva a todas as almas, a todas as gentes, mas eu sou de uma outra pedagogia. Sou da pedagogia da pancada. Então, quem é meu aluno particular sabe disso. O cara vem lá, meu preguiçosão, quero saber, não sei, gostaria de saber mais sobre Platão. Você gostaria? Tá aqui, ó. Esse aqui é o livro O Banquete. É um dos livros mais fáceis de lerem dele. E dá para começar, todo mundo começa pelo Banquete. Então leia, semana que vem você volta. Mas se você não ler, não volte. Eu falo assim com o pessoal que faz aula particular comigo. Tá? Não me apareça aqui sem ter lido esse livro. Então assim, o que eu estou fazendo? Eu estou mexendo com o brilho da pessoa, eu estou provocando ela, eu estou colocando ela contra a parede, eu estou provocando ela, empurrando ela para ver se ela ordena o tempo dela, se ela ordena a vida dela, se ela quer mesmo o que ela diz querer. Eu queria saber tanto sobre Platão. Vamos ver se você queria mesmo. Sim, olha, eu devo ter recebido umas 20 perguntas de ontem para hoje, para saber o meu temperamento. Isso aí a gente deve ao malfadado Ítalo Marcilli, que eu vou encontrá-lo no Rio de Janeiro e vou dar uns tapas nele. Porque agora todo mundo quer saber o temperamento das pessoas, né? Então tá bom, gente, o meu temperamento, se tiver que escolher um daqueles, o meu temperamento é óbvio que é mais colérico, é óbvio, tá? Tem lá alguma coisinha de sanguíneo, mas o meu temperamento é colérico. O meu oposto é o fleumático, tá bem? Aliás, eu tenho dificuldade de ficar perto de gente fleumática. Eu tenho um problema com isso, né? A fleuma da pessoa me dá, como diz o interior, me dá paura, como a gente fala no interior, né? Me dá paura ficar perto de gente com fleuma. Eu sou ligadão, então eu levo a pessoa a ser ligada também. Enfim, então para encerrar isso aqui, vamos encerrar essa conversa. Eu acredito mais nessa pedagogia, tá? Então assim, todo mundo nasceu para estudar, Tiago? Sou tentado a dizer que não, tá? O Aristóteles diz, todos nasceram para o conhecimento. Mas existem 1000 formas de conhecer. O estudar é uma delas, tá? Então, todo mundo nasceu para conhecer, nem todo mundo nasceu para estudar. Universidade para todos, escola para todos. Isso aí é coisa ideológica, gente. Eu sei que eu não ganho amigos dizendo isso aqui numa live. Isso aí é conversa ideológica, tá? Assim, estudar é um negócio que exige apetite e realização. Portanto, a soma das duas coisas, virtude da estudiosidade. Como que eu sei que um cara gosta de estudar? Bom, eu olho para a vida dele e vejo que ele estuda. Ponto. É assim.
Daí a pessoa está com 30 e poucos anos e diz, eu gosto muito de estudar, não estudei até hoje por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Ou seja, tá de brincadeira, tá de sacanagem, tá de mentira com ela, tá de mentira pro outro. Não vou levar essa pessoa a sério. Tá entendendo? Não vou levar essa pessoa a sério. Eu, no meu Natal de 14 anos de idade, pedi para minha mãe um livro do Carlos Drummond de Andrade. A minha mãe achou que eu era esquisito. Eu me lembro dela falando, você tem certeza que é isso que você quer de presente de Natal? De Natal? Um piada de 14 anos, você quer livro do Carlos Drummond de Andrade? Eu falei, é isso que eu quero, assim, não quero outra coisa não, quero isso. Deu? E tantas outras vezes que meus pais devem ter me achado esquisito. Apesar de eu não ser o intelectual esquisitão, eu não me considero esquisitão, né? Aquele cara assim, fechado, recluso, que não faz nada, a não ser ficar lá na biblioteca. Aliás, esse tipo de cara eu também tenho um pouco de dificuldade com ele. Eu sou, tanto pelo meu temperamento, minha personalidade, quanto pela filosofia espanhola que eu estudei, eu sou um intelectual de rua, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu não sou encastelado, eu não fico trancado numa biblioteca, num quarto, nunca fiquei. Fico lá 1, 2 horas, beleza, vou para a rua. Quero encontrar aluno, quero ver gente, quero conversar, quero dar aula, quero tomar cerveja, quero tomar café, entendeu? É isso, Zé. Para mim, isso também faz de mim um intelectual, né? O contato com a gente, o negócio, né? O olho no olho, o saber do que a vida é feita. E não esses esquisitões trancados em biblioteca que não sabem o que é um imposto de renda. Tá entendendo? Eu tenho dificuldade com esse tipo de coisa. Então, assim, não me considero menos intelectual por isso. Eu sou um intelectual de biblioteca, porque adoro ir numa biblioteca e numa livraria, mas eu sou um intelectual de rua. Tá? A rua é a melhor biblioteca. Lá estão os livros escritos da melhor maneira, que é a realidade. Tá entendendo? Pô, melhor do que ler um livro é ler a realidade, pessoal. Então também vamos cuidar com esse tesão por livro. Ler livro é importante. Na minha formação, eu não teria como chegar onde cheguei e chegar onde eu quero chegar sem ler muito livro. Mas eu não posso esquecer que melhor do que livro é a realidade. E interesse e amor pela realidade é muito mais do que estudiosidade. Tá entendendo? É amor pela vida mesmo. É admissão da existência, admissão da vida. Então, assim, era esse o recado que eu queria deixar. Quer estudar? Sente um apetite, sente ali uma vontadezinha para estudar. Então, olha só, fomenta ela dentro de você, sabe? Pega, né, o papelão e começa a balançar aí sobre a brasa, para que a brasa acenda, para que isso vire uma chama maior. Ou seja, vá na biblioteca, sente tua bunda no lugar, abra um livro, diga para você mesmo que você não vai levantar dali sem ter lido pelo menos 3 contos da Clarice Lispector, que você não vai ter saído dali sem ter lido 2 capítulos da história da literatura ocidental do Carpo, e por aí afora, tá? Então, faça isso por você mesmo. Então, seja um pouquinho violento. Eu fui um pocão, tá? Mas enfim, é personalidade. Seja um pouquinho violento com você mesmo, promova isso em você. Eu não tenho esse apetite por estudar. Beleza, você não é pior por isso. Eu estou falando da virtude da estudiosidade e a gente sabe que não é todo mundo que nasceu para isso daqui. E você também tem que se sentir bem porque você não nasceu para estudar. Mas você nasceu para conhecer. Então você tem que manter a alma aberta e sensibilidade para tudo que importa. Para tudo que te oferecerem modos de conhecimento. Não é porque você não é rato de biblioteca, não nasceu para fazer doutorado, não nasceu para ficar seguindo o Olavo de Carvalho, que você então tem que ter o espírito fechado. Você pode ser muito bem uma dona de casa, que não lê livro algum e ter uma alma aberta para a vida e para a realidade. E quando alguém estiver falando algo interessante na sua frente, você absorve. Tá? Você não tem nenhuma justificativa para se tornar uma pedra. Tá entendendo? Aliás, leiam lá o meu livro O Coração do Mundo. Eu falo sobre a insensibilidade das pessoas. Né? Então é isso, minha gente. Vamos ficar por aqui hoje. Esse assunto rende para danar. Era só uma introdução. Tá? Tem muita coisa para falar sobre estudo. Tem muita coisa para falar de virtude da estudiosidade. Poderia ficar falando um pouco mais da minha vida, da minha história pessoal, etc. A minha formação, como é que se deu, né? Mas faço isso numa outra live, tá? Posso fazer uma live mais autobiográfica um dia para vocês, tá bom? Aí, voltou. O que te fez procurar Jesus, professor Olavo? Rapaz, o Olavo me salvou, tá? Ele e uma grande amiga minha chamada Luciana Mato, minha professora e amiga. Foram eles que me tiraram do breu em que eu estava, da imbecilidade, do tédio em que eu estava, do desvio biográfico que eu estava vivendo com 23 aninhos de idade. E aí foi quando eu descobri, de 22 para 23 anos, eu descobri o Olavo através dessa pessoa, da Luciane, e mergulhei na filosofia dele. Eu li absolutamente tudo que tinha no site dele, eu li livros dele, eu fui até os Estados Unidos fazer curso com ele. Enfim, o Olavo tem um papel importantíssimo na minha trajetória pessoal e intelectual. Mas daí depois,
eu encontrei o meu amor intelectual, né? Que é o Julián Marías. Meu modelo de homem, meu modelo de intelectual, meu modelo de escritor. Então é ele. Quem quer ser quando crescer? Eu quero ser ele. Eu quero ser um homem daquele tipo, daquele tamanho. Eu quero ser... É isso aí que eu quero. Pessoal, chega por hoje, vamos sextar, né? Então vamos aproveitar o fim de semana. A gente fica sem live sábado e domingo. Entretanto, segunda-feira começa um período especial. Eu não podia esquecer de falar isso aqui. A partir de segunda-feira, nós teremos várias lives na sequência, tá? Vão ser umas 10 lives sobre o amor. Tá entendido isso aqui? A partir de segunda-feira, lives sobre o amor, uma atrás da outra. Nós vamos 2 semanas falando só de amor. Nós vamos cansar de falar de amor. Tá ok? E esqueci mais o que? O curso Filosofia da Mulher. Promoção só até domingo, galera. Pelo amor de Deus, se você não comprar agora por R$99, pare com isso. Pare com isso, tá? Não tem desculpa. Vai lá e compra o curso agora e assista as aulas no fim de semana. Depois me diz aqui o que você achou. Tá bem? Avisa a turma aí. Segunda-feira, live sobre o amor. 10 horas da noite, tá? Vamos, uma porrada de live sobre esse assunto. É isso. Um abraço, bom fim de semana, juízo, tá? E até segunda-feira. Tchau, tchau.